Boa noite. 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 Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Me perguntaram como que eu era na escola, se eu era da turma dos bagunceiros, se eu era mais quietinha. Vocês acham, olhando bem pra minha cara, vocês acham que eu era bagunceira ou que eu era quietinha na escola? Gente, é óbvio que eu era bagunceira. Como desde criança eu uso óculos, eu tinha que sentar na frente porque eu não enxergava bem. Então eu sempre sentei na primeira, segunda, no máximo na terceira carteira. Mais que isso não dava pra eu sentar porque eu precisava enxergar a lousa. Até na faculdade eu fazia isso de sentar sempre na fileira do meio e sempre ali na frente pra poder enxergar melhor. Eu era uma boa aluna, sabe? Eu tirava boas notas, eu aprendia as matérias rapidamente. Mas assim que eu terminava o que eu tinha de fazer, eu ia bagunçar, assim, tipo, ia atormentar os outros. E aí as pessoas, as professoras, ficavam brigando muito comigo. Uma situação engraçada, assim, pra eu contar. Puxa, agora eu não lembro. Vou falar aqui de novo pra vocês. Eram outros tempos, pessoal, tá? Eram outros tempos. Por favor, não me cancelem. Uma situação que uma vez aconteceu é que eu tava na quadra e os meninos estavam jogando futebol e tal. Aí eu tava na quadra sentada na arquibancada. Aí um colega chutou a bola e a bola veio de cheio assim na minha cara. Meu, vocês já tomaram bolada na cara? Eu sei o que vocês pensaram, mas eu tô falando de bola, bola mesmo, bola de basquete, de futebol. Não tô falando de outra bola não, tá? É bola, bola mesmo. Enfim, vocês já tomaram bolada na cara. Meu, quando você toma bolada na cara, parece que a cara afunda, não parece? Mas na hora você sente aqui tudo dormente, parece que a cara afundou. É horrível. Então, aí eu tava lá na quadra, aí o moleque pegou e chutou a bola e a bola veio de cheio na minha cara. Além de eu ter ficado zonza na hora, né? Eu fiquei com raiva. Aí eu pensei, vou me vingar dele. Eu lembro até o nome dele era Rodrigo. Eu lembro até da cara dele aqui, pensando bem. Hoje em dia eu não sei se eu visse ele na rua, se eu ia reconhecer, né? Mas eu lembro da cara dele na época. Eu estava na quinta série. Isso eu tenho certeza, eu tava na quinta série. Então eu tinha 11, 12 anos por aí. Aí, quando a gente tava na sala de aula, eu tava com aquele pensamento que eu precisava me vingar dele. Ai, eu tô com vergonha de contar porque não é engraçado, gente, porque hoje em dia isso seria horrível, né? Eu tenho certeza que vocês vão ouvir, vão falar credo, que absurdo, que não sei o que, entendeu? Mas na época foi engraçado, caramba. Enfim, babei. Fui falar enfim, babei. Eu tinha aqueles apontador de ferro, sabe? Aquele apontadorzinho de lápis. Eu sentava no meio, assim, na fileira do meio, e ele sentava lá na fileira da janela, entendeu? Meu, não sei o que deu na minha cabeça na hora. Peguei o apontador e falei, puta, vou jogar nele. Eu joguei o apontador assim, frau. Gente, olha só como que eu era sem noção. Se tivesse pego, tipo, aqui, ó, por exemplo, nessa parte aqui, ou se tivesse pego no olho dele, gente, ia acontecer uma tragédia horrível, né? Só que, claro que na época eu nem pensei nisso. Da onde eu tava, da terceira fileira, eu joguei, pá. Só que nisso, Deus livrou ele, porque na hora que eu joguei, e ele tava distraído porque ele tava escrevendo, né? Olhando assim pra baixo, escrevendo. E aí nessa hora que... Nessa hora que eu joguei o apontador, aí tipo... Gente, o apontador bateu no vidro. Vocês têm noção que o vidro trincou? Aí na hora
A professora, tipo assim, todo mundo. Calma. A sala tava tipo um silêncio. Aí eu peguei e joguei. Nessa hora fez pá, um estouro assim. Porque o vidro trincou, não quebrou, né? Mas o vidro trincou porque ficou. Hoje, agora eu tô pensando que devem ter pensado que era tiro, né? Não sei. Ai, gente, calma. Eu sei que vocês devem estar aí, tipo, pensando. Ai, eu sei que vocês devem estar aí pensando que idiota. De repente, nessa hora que um monte de gente saiu do vídeo, não vai querer nem terminar de ouvir eu terminar de contar a história. Mas pra mim foi muito engraçado. Não que eu seja uma pessoa má a esse ponto, entendeu? Não é que eu faça isso hoje em dia com as pessoas, né? Mas na época foi engraçado. Na hora que eu joguei, aí fez tá, o vidro trincou. Aí na hora a professora, que é isso? Que é isso? Que é isso? Aí todo mundo ficou procurando assim. Ninguém sabia. Ali foi um livramento, não só para o menino, quanto para mim também. Ele se livrou, porque se o apontador tivesse pego nele, só Deus sabe o que teria acontecido, né? Pela força que eu joguei. E também, se eu tivesse sido pega, talvez eu tivesse sido da expulsa, né? Não sei. Por fim, ninguém nunca descobriu que foi eu. Ninguém nunca descobriu que foi eu. O menino olhou assim, né, pro vidro. Aí ele pegou e falou assim: aqui, professora, olha. Aí mostrou o vidro trincado. E ninguém entendeu o que aconteceu. Ai, gente, eu fui muito falsa na época. Porque aí eu também ficava, nossa, o que será que aconteceu? Tipo, sabe quando você dá uma de um sem braço? Aí eu ficava, nossa, fingindo também que eu não sabia o que aconteceu. Nossa, que não sei o que será que aconteceu ali. Aí eu virava, falava pros meus colegas, nossa, o que será que aconteceu, né? Meu Deus, não sei o que, entendeu? Eu acho que eles devem ter pensado que foi tipo tiro com aquelas arminhas que tinha de... Não é de espoleta, tinha umas arminhas antigamente, tinha umas bolinhas, sabe? Umas bolinhas assim, que doía pra caralho. Hoje em dia eu acho que nem existe mais, porque teve um tempo que ficou proibido, né? Esse tipo de brinquedo. Pra mim foi muito engraçado, porque eu ficava vendo todo mundo, a professora, todo mundo assim, tipo, sem entender o que aconteceu. E eu sabia o que tinha acontecido, eu era a única. Nunca contei isso pra ninguém lá, porque eu não confiava em ninguém. Já pensou se eu contasse e depois alguém me dedurasse? Aqui, ó, eu não. Guardei esse segredo pra mim. Bom, agora pra aquelas pessoas que estavam torcendo para que eu me fudesse de alguma forma. Eu digo pra vocês que eu tomei no cu, mas tomei assim bonito quando eu tava na 8ª série, por causa desse negócio de ser bagunceira. Eu estudei com a mesma turma desde a 5ª série, então foi 5ª M, 6ª M, 7ª M, 8ª M. Quando eu tava na 8ª, teve uma vez que aí eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas foi mais ou menos assim. A gente tava na sala de jogos lá da escola e eu não lembro o que eu fiz, que o inspetor chamou a minha atenção na frente dos meus colegas e tudo. Eu não lembro o que eu fiz, gente, sério. E eu fiquei envergonhada. Aí, meu, na hora eu mandei ele tomar no cu, mas eu achei que não ia dar nada. O quê? Eu fui parar na diretoria, chamaram a minha mãe, foi aquele furdúncio, aquele escarcel. Eu mandei ele tomar no cu, mas quem tomou foi eu. Só eu. Porque aí por fim a minha mãe foi na escola. Falaram assim que eu tava desandando muito e que se eu não melhorasse eu ia acabar perdendo o ano, né? Aí me mudaram de sala, ou seja, da 8ª M me mudaram pra 8ª A. Eu fui pra uma sala que eu não conhecia ninguém, gente, ninguém. Eu sei que quando eu cheguei nessa sala dessa 8ª série, as pessoas também estavam estudando desde a 5ª série na mesma turma. E o que aconteceu? Eles já tinham vínculo entre eles. E a coisa assim que eu acho que foi o pior de tudo é que eles tinham um professor de matemática que já tava com eles desde a 5ª série. Resumindo a história, eles já estavam bem mais avançados na matéria do que a minha sala, que era 8ª M, entendeu? Então quando eu fui pra essa 8ª A, eu assim comecei a boiar na matemática. Como eu falei pra vocês, eu sempre fui estudiosa, sempre tirei notas boas. Só que daí nessa época eu comecei a tirar notas horríveis em matemática, porque eu não tava conseguindo acompanhar, entenderam? Não sei se ficou confuso.
hoje eu sou péssima em matemática. Até hoje eu tenho um bloqueio com matemática por causa dessa época. Depois que eu mudei pra essa sala, eu comecei a cabular a aula e ficava embaixo da minha cama pra minha mãe não saber que eu não tinha ido pra aula. Eu comecei a fazer isso porque eu tinha vergonha de não saber nada de matemática. Era só em matemática que eu tava ruim. E o professor, ele era muito bravo, muito rígido. Então pensa, eu era uma aluna nova naquela sala. Não tava conseguindo pegar o conteúdo, né, dele. Enfim, gente, foi uma merda. Então, da 8ª série em diante, eu tomei no cu. Ó, o próximo assunto, perguntaram sobre minhas crenças e religião. É assim, eu me considero universalista, porque eu não sigo nenhuma religião assim à risca, entendeu? Eu não fico tipo indo nas igrejas, nos templos, enfim, nada disso. Só que eu pego, vamos dizer assim, aquilo que faz sentido pra mim. Por exemplo, no espiritismo, como eu acredito em vida após a morte e reencarnação, então pra mim faz todo sentido essa parte do espiritismo, esse ensinamento. Como eu fui criada no catolicismo, então tipo, eu acredito sim em santos. E aí eu tenho até altar aqui em casa pra Nossa Senhora da Aparecida, entendeu? Já fui em algumas igrejas evangélicas, entendeu? Alguns pastores pregam a palavra de uma forma legal, assim, que dê pra gente entender e absorver, enfim. Então, pra mim, eu pego um pouco de tudo. Porém, uma religião assim que eu meio que num momento muito difícil da minha vida eu me apeguei, que eu costumo dizer que é uma cultura, uma tradição, não exatamente uma religião, é o hinduísmo, que inclusive esse japamala que eu uso, algumas pessoas já me perguntaram, né, se isso daqui é um guia. Esse daqui é um japamala, que é um colar de contas, aqui tem 108 Rudrakshas. Esse colar eu comprei na Shopee e ele veio da Indonésia. É Rudraksha, essas sementes aqui, enfim. Então, eu me identifico muito com o hinduísmo. Tem o budismo que é parecido, né? Tem algumas coisas assim que são parecidos, enfim. Então, por isso que eu falo, eu pego um pouco do hinduísmo, um pouco do budismo. Eu gosto da Umbanda também, embora eu nunca tenha ido em nenhum terreiro, mas eu gosto também, eu acho legal. Os atabaque que fala, né? O que eu mais me identifico é o hinduísmo. Que aí eu acredito em karma e acredito em dharma. Aqui, ó, eu tenho um Ganesha, que é um deus hindu. É que não dá pra ver, mas no vídeo que eu mostro minhas tatuagens, eu mostro ele. Então aqui eu tenho Ganesha. Aqui eu tenho Krishna, Shiva e Hanuman. Enfim, então assim, eu sou muito apaixonada. Porque no momento mais complicado assim que eu passei na vida, me apeguei, foi nessas tradições aqui, hinduísmo, budismo e tal, por causa dos mantras. Foi através dos mantras que eu conheci essa religião, ou tradição, ou cultura, né? Enfim, é isso. Próximo assunto, perguntaram aí sobre piercings e tatuagens. Eu tenho esses 2 piercings aqui da boca. Tenho esse do septo, esse do nariz, o da sobrancelha, e tenho um no umbigo, ou seja, são 6 piercings que eu tenho. E aqui, ó, na orelha, eu tenho esse pequenininho aqui, que eu não sei se pode considerar piercing ou brinco mesmo, tá vendo? É que não dá pra eu chegar perto aí da câmera, né? Mas enfim, então eu tenho 6 ou 7 piercings, beleza? Sobre as tatuagens, eu não sei quantas eu tenho, porque, gente, sinceramente, depois eu parei de contar, porque essas tatuagens aqui, ó, do braço, tem umas que são bem pequenininhas, tá vendo? Né, ó. Então tem umas, é que não dá pra eu virar aqui, ó, tá vendo? Tem umas que são bem pequenininhas, então não sei quantas eu tenho ao todo, né? Enfim, eu tenho um vídeo onde eu mostrei as minhas tatuagens, né? Quem não tiver visto, corre lá pra ver depois, tá bom? Perguntaram se eu pretendo fazer mais e aonde. Sim, eu pretendo fazer mais tatuagens, sim, porque eu tenho que fazer aqui, tá vendo, ó? Tá vendo essa parte aqui? Quero fazer aqui, ainda tem espaço aqui, ó, tá vendo? Então eu quero fechar esse braço aqui também. E um dos desenhos assim que é certeza, né, que eu quero muito fazer é o rosto da minha filha, né? A minha Fernanda, que partiu recentemente, eu quero fazer o rosto dela igual eu tenho o rosto desses aqui, ó. Tá vendo? Era filho que eu tinha, esses assim que tem nome.
E aí eu quero fazer o rosto da Fernanda, mas como nesse braço aqui não tem mais lugar, aí eu teria que fazer tipo por aqui assim, né? Enfim, é isso. Perguntaram com quantos anos que eu coloquei os piercings. Olha, meu primeiro piercing eu coloquei quando eu tinha 14 anos, que foi o do nariz. Era só uma pedrinha, né? Depois eu coloquei esse de argolinha. E depois eu coloquei o da sobrancelha quando eu era menor ainda. Aí depois, quando eu fiquei maior de idade, aí eu coloquei o da boca e o do septo, que foi o último que eu coloquei. A primeira tatuagem eu fiz quando eu era menor de idade. Eu fiz escondida da minha mãe pra variar, né? Que é uma que eu tenho aqui. É uma que eu tenho aqui no ombro, que é a foto de um filho meu também, um cachorro que eu tinha. Foi a minha primeira tatuagem. Próximo assunto.